O amor é sempre responsável por tudo quanto existe. Quando se encontra presente, resplende a beleza e se ampliam as perspectivas de felicidade em toda parte. Quando ausente, de alguma forma, fenece a esperança. Cresta-se a paisagem, a dor se instala e a amargura dilata suas fronteiras, produzindo morbo e desolação. Isto porque o amor é Deus vibrando de contínuo em tudo e todos. O amor expressa-se através da claridade do sol, da brisa venturosa, do silêncio das vozes da natureza em festa, do sorriso da criança descuidada, da expressão de ternura do ancião, do olhar do artista, do braço forte do lutador, da aspiração do conquistador, do sacrifício do mártir, da esperança do servidor, da alegria que estua na alma de quem espera ternura e compreensão. É o amor que alimenta a noite daqueles que esperam, o silêncio dos que oram, a coragem dos que se entregam ao bem, a determinação de quem não cessa de lutar. Sem amor, a vida não tem sentido. As conquistas do amor são infinitas e eternas, porque direcionadas por Deus. Doa-te, pois, ao amor, especialmente àqueles que o não conhecem, tornando a terra menos árida de sentimentos, menos rude ao desenvolvimento da alegria, e sê tu quem poderá falar da felicidade de amar, mesmo que tenhas a taça do coração vazia de retribuição. Joana de Ângeles. Pronto, Luiz. Vamos lá. Você está falando aí, está dando muito. Oi. Pode falar então. Bom, Pode começar. boa noite a todos. Que a paz do nosso Deus estamos com a espaço de energia, então não será transmitido aí no Facebook, no Instagram. Vai ser gravado e postado nessas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Conectado, nossa área. Muito satisfeito de vocês nos ajudarem esta atividade aos domingos. E conforme nós bem iniciarmos, nós vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus por este momento que a gente está reunido. Vamos, então, fechar os nossos olhos, procurando entrar em conexão com a espiritualidade maior, as energias positivas que permeiam o universo, nos silenciando no nosso interior, procurando acalmar-nos. Vamos mentalizar a figura dele subindo nosso mestre Jesus, rogando a ele uma paz, a proteção, a inspiração. Neste momento que nós estamos aqui reunidos, para nós podermos compreender os ensinamentos que aqui serão proferidos pelo palestrante, o mestre Jesus do Espírito, para que traga uma mensagem edificadora aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Nós sabemos, mestre Jesus, que onde nós nos reunimos em teu nome, o Senhor está conosco. E que o Senhor nos envolva com teu amor, que nós possamos nos sentir muito bem ao estarmos aqui no Centro Espírita, podemos transformar
Muito obrigado, mestre, por mais este momento. E vamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja para sempre. Leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição número 51, Sepulcros Abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando seus espíritos transviados da luz, considerou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. Dessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delimitante. Logo se instalam pelos governos, esquecendo as obrigações que nos supõem no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta e verdadeiro túmulo descerrado. Deixa escapar todo o fel envenenado que lhes transborda íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda coqueiam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os delitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Testem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las. Eliminam o precioso tempo em palestras compridas e feridas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da interferência. Sobretudo, queixo de tudo e de todos. Projeta emanações da presidência de uma fé estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passa, crescendo as coisas da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se-lhes de fato sepulcros abertos, exalam ruínas e tocos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladez terreno das alimentações e das revelações, quase sempre deve descer. Reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem. O só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Procurando refletir sobre essa mensagem, nós vamos continuar aqui e quem vai falar para nós hoje aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 a 3, é o senhor Sebastião Felipe. Ele é um trabalhador do mundo espírita há muito tempo, plenamente conhecido na cidade de Anápolis. Vai falar sobre o caractere da perfeição e o homem de bem. Aí eu passo a palavra, por gentileza, Sebastião. Então, boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Gratidão pelo convite.
Gilberto fez a mim para estar hoje. Estou vindo lá do Centro Espírita Francisco de Assis, a gente tem uma reunião lá, e a gente sai meio corrigido de lá e vem pra cá. Até antes mesmo de terminar, eu saio. Mas é sempre bom a gente estar visitando as casas espíritas, para a gente rever, né, as pessoas, Essa energia de rever, conhecer pessoas novas. Isso é muito gratificante para nós, porque o homem é um ser social, precisa aprender a viver em sociedade. Aquele que não aprende a viver em sociedade ainda não está em processo de desenvolvimento. E hoje, cabe a mim falar sobre os critérios da perfeição do homem de bem. O que seria critérios da perfeição? A Bíblia nos diz que é necessário que haja homens santos, homens bondosos, sensatos, humilde, caridoso, manso, sereno, humano. Mas humano nós somos humanos. E as atitudes estão sendo humanas. É isso que nós devemos refletir. Porque a Joana de Anjos diz que nós precisamos humanizar. Ou seja, as nossas atitudes precisam estar condizentes com o processo de humanidade, de amor. Porque muitas vezes os animais que são irracionais, eles dão exemplo de humanidade. Eles adotam um filhote de uma outra espécie, dá de mamar para aquela criaturinha que está ali, e eles adotam eles. Eu já vi muito isso, não só nas fotos da internet, mas eu vi já na cachorro dormindo com gato e assim por diante. Eu vi uma vez uma bezerra sendo adotada por uma mulinha. Você vê, é totalmente diferente. É um ato assim. Então, se os próprios animais, nós precisamos desses critérios de aperfeiçoamento, de melhorar a nossa condição humana para viver. Mas nós não conseguiremos isso assim de uma hora para outra. É um processo de constante de interesse da nossa parte. Nós precisamos de buscar com muito amor dar o primeiro passo em prol dessa caminhada. Porque os espíritas até tem uma frase que não é muito legal. Mas não vou deixar para a próxima encarnação. Porque a gente sabe que tem outra encarnação, a gente vai postergando, vai adiando. Mas pergunto, será que na próxima encarnação vamos ter as mesmas oportunidades que estamos tendo agora? Aí o Allan Kardec, lá na pergunta 170, perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação. Expiação, evolução progressiva da humanidade. Então, se uma dos critérios da encarnação é evolução progressiva, nós precisamos começar. Ele pergunta: o que seremos após a última encarnação? Espíritos puros. Mas para que chegamos à condição de espírito puro, nós precisamos de querer, de ter interesse próprio desse objetivo da nossa vida. Aí pergunta: existe um limite? Existe um limite de encarnação? Ou seja, existe um limite de encarnação? Não. Quantas forem necessárias. Mas aquele que caminhar mais rapidamente, automaticamente logrará vezes mais rápido. Então, se nós estamos aqui na Terra, na parte física, e está tendo a oportunidade e ficamos entretidos tão somente com as coisas da matéria, não estamos valorizando a parte espiritual. Ou seja, estamos adiando o nosso progresso.
Porque não somos o corpo, somos o espírito. Essa roupagem que estamos tendo agora é espécie de uma ferramenta, espécie de um templo, é que nós utilizamos, que através dele eu tenho a oportunidade de exercitar as minhas funções psíquicas, de amor, de desenvolver o meu sentimento. Quando Jesus esteve aqui, antes dele estar aqui, o pessoal conhecia Deus de outros nomes. Era Jeová, era não sei o quê, era de todos nomes. E a ideia de um Deus mais duro, mais rígido, mais severo. Aí Jesus veio dizer, pronunciou uma palavra divina que se chama amor. E aí diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Pergunta. Primeira pergunta que eu perguntaria: estamos amando a nós mesmos? Porque muitas vezes a gente não está amando nem a nós mesmos. Porque às vezes a gente faz coisas tão terríveis com o nosso corpo, com a nossa condição física, de oportunidade aqui, que estamos denegrindo a nossa própria imagem. Né? Só um minutinho que o negócio fica aí. Então, a gente precisa refletir, fazer reflexões sobre a nossa vida. Aí vem aqui, qual a vantagem de ser um homem de bem? Porque aqui está falando um homem de bem, porque muitos já atingiram essa condição. Mas acredito que nós aqui ainda estamos um pouco distante dessa condição de dizer sou um homem de bem. Porque o homem de bem está na leitura do Evangelho e tem muitos requisitos que às vezes a gente ainda não consegue praticar. Qual a vantagem? Responderia para vocês que seria ser feliz. Porque o homem de bem, ele já desmaterializou. Ele não está mais ligado às funções da matéria propriamente dita. Ele já vive mais na condição de espiritualidade. Então, ele estando mais desprendido dos liames da carne, ele consegue ser feliz independente do ter. Ele é do verbo ser. Ser feliz. Ser feliz porque é uma condição inerente do seu estado de contemplação espiritual. Mesmo que esteja na dificuldade, passando por momentos difíceis, ele já consegue ser feliz. E às vezes a gente fica buscando felicidade nas coisas da matéria. O homem que ainda não desvencilhou, às vezes fica, não, se eu comprar aquele carro, tal, eu vou ser muito feliz. Se eu comprar uma chave, eu vou ser muito feliz. Se eu casar com aquela moça, eu vou ser muito feliz. Não, a felicidade, ela é individual para cada um de nós, porque ninguém é propriedade. Porque se de repente eu estou feliz porque eu casei com a minha esposa lá, Maria Gorete, tá, eu estou feliz, faz parte da minha caminhada. Mas de repente ela desencarna. Aí eu vou ser totalmente infeliz? Não, a minha felicidade precisa continuar. Porque ninguém é propriedade de ninguém. Não, esse apego exagerado, até mesmo uma família, é errado, porque a gente não é dono de ninguém. Nem os próprios filhos são propriedade nossa. São seres a quem Deus nos confiou para que pudesse fazer-lhe uma boa orientação no caminho do bem. Para a gente direcionar eles no caminho da busca de ascensão à vida espiritual. Aí me recordo de uma palestra de um grande palestrante de Goiânia. Eu vou tentar reduzir aqui essa história. Né? E espero que eu consiga traduzir tudo da forma que vocês entendem. Vou
resumir ela um pouco. Existia na França, o governador da França fazia 60 anos de idade. Ia haver uma grande festa, aonde seria convidado personalidades ilustres, outros governadores, reis, rainhas, todos estariam naquele evento. Os seus serviçais, todas as pessoas estavam incumbidas de elaborar um evento impecável, tudo nos mais detalhados requintes possíveis. E existia uma moça chamada Marie, ou seja, Maria, vamos falar Maria. E essa moça, ela era casada, tinha 28 anos. E ela não era rica, ela era de uma situação mais precária, mas era amiga de várias outras pessoas que frequentavam o palácio. Inclusive trabalhava em uma casa aonde as pessoas que lá conviviam eram ligadas ao palácio e eles iriam participar porque receberam um convite muito luxuoso, um envelope, uma caixa muito bonita com detalhes dourados, uma caixa azul, e lá dentro estava o convite para participar daquele evento tão magnífico, tão grandioso. E ela, naquele instante, nutriu o desejo de também estar lá. E ela manifestou esse desejo com a sua amiga, que era aquela que era a sua patroa da casa. E aquela patroa, sendo muito amiga dela, ela disse: Maria, vou falar com as minhas amigas e nós vamos providenciar com você e você também vá. E assim o fez. Procurou, porque ela não tinha vestuário, vestimenta adequada para ir numa festa daquela, alocaram um vestido que seria no custo no dinheiro nosso, 20 mil reais. E assim foi. O seu marido foi como condutor da carruagem. E ele ficaria ao longe observando. E quando estava vestida com aquele magnífico vestido, todo enfeitado de detalhes esplendorosamente belos, a sua amiga olhou e falou assim: Maria, você está muito linda, mas ainda está faltando um detalhe. Vem aqui. Foi lá e pegou uma caixa muito bem adornada e nessa caixa continha um colar de diamantes. 38 pedras de diamantes ali naquele colar, com mais alguns detalhes de aprimoramento. E ela colocou no seu pescoço e ela ficou magnífica. E ela ficou vislumbrante. Entrou naquela carruagem e foi para o palácio. Chegando lá, a festa teve uma desenvoltura, todos atraíam. E ela foi elegida naquela noite a mulher mais elegante daquela festa. E seu marido ao longe observando. Ela dançou com o rei e assim por diante. E ele não tinha ciúme. Era tranquilo. Ele amava verdadeiramente aquela mulher. Mas aí a festa foi se findando, foi se acabando. E aí ela voltou para casa. Ao retornar à sua casa, naquela carruagem que o levou de ida, levou de volta. E ela notou que o seu colar já não estava em seu pescoço. E ela ficou um pouco apavorada porque ela deveria devolver aquele colar para aquela pessoa que havia emprestado. Procurou na carruagem, pediu a alguém que procurasse lá no palácio, mas não encontrou. Então o marido e ela foram até os ouríveis mais especialistas para ver quanto custaria uma joia daquela envergadura. E aí seria em torno de 500 mil reais ou 500 mil euros. É uma quantia muito exorbitante. Eles não tinham esse dinheiro. Mas aí ela precisava devolver aquele colar em 15 dias, que era o tempo que ela tinha.
Aí eles vendeu algumas de suas pequenas propriedades que possuía. E o marido duplicou as horas de trabalho. E aí encomendou outro colar. Aquele colar que seria naquele preço muito caro, mas se sacrificou muito. Tanto o marido como Maria se enforcaram, emborcaram no trabalho árduo. Dentro de 3 anos, o marido veio a óbito, porque estava exausto, trabalhou demais. E aí, quando ele desencarnou, Maria se viu praticamente impotente para poder sanar aquele débito. Mas aí ela foi ao banco, refinanciou um valor, vendeu mais uma propriedade que ainda estava restando para ela e foi morar numa periferia de ajuda de uma amiga. E foi trabalhar. Durante 10 anos, ela trabalhou consecutivamente até que pagou essa última prestação daquele colar. E aí, ela doente, passou 1 ano doente, recuperando. E um dia, ela andando, ela vislumbrou novamente uma carruagem. E ela percebeu que era sua amiga. E ela teve o desejo novamente de colocar os olhos naquela joia, mesmo sabendo que aquela joia foi o que causou toda a sua desdita, todo o seu sofrimento. Mas ela sentiu vontade. Ela aproximou-se da carruagem. Quando ela aproximou-se da carruagem, a mulher gritou: gente, acorde aqui, uma ladra querendo me assaltar. E ela tirou aquele chapéu, um véu que estava no rosto, e ela disse: não, fulana, falou o nome, eu não me recordo aqui. Não, fulana, sou eu, Maria. Ah, é você, Maria? Mas eu não estou te reconhecendo. Como você está diferente? Você está acabada? Você está doente? E fez tantos comentários a respeito. E a Maria disse: olha, veja bem, você lembra daquele colar que você me emprestou? Ah, sim, como não? Está aqui, ó. Pois é, esse colar aí não é o mesmo que você emprestou. Aquele colar, ele desapareceu. E eu tive que me sacrificar, eu e meu marido, para trabalhar. Por isso estou aqui. Meu corpo físico, dessa forma que você está vendo, toda magra, toda desnutrida, acabada como eu estou. Porque eu tive que me embarcar no trabalho árduo para conseguir te restituir e pagar o outro, e entregar o outro. E ela falou assim: Maria, por que você fez isso, Maria? Por que você não falou comigo? Porque aquele colar que eu te emprestei era um colar de vidro, não era um colar de diamante. Você correu atrás de alguma coisa, pensando que era uma coisa e é outra. Ela correu realmente pensando que era um colar, valorizou por demais aquela joia. É o que nós fazemos aqui na Terra. Às vezes a gente corre atrás do supérfluo, corre atrás das coisas da matéria, da ganância, às vezes da cobiça, do ódio, guarda rancor, guardamos mágoa, tudo devido às coisas materiais. Essas mágoas que não conseguimos perdoar. E esquecemos de valorizar o nosso verdadeiro diamante, que é a parte espiritual, que é o espírito. Esse sim é o que precisa ter a elevação para que um dia possamos tornar um homem de bem e uma mulher de bem. Porque se não for através da renúncia, do trabalho, da gratidão, da humildade, da serenidade, nós não vamos alcançar. E nós temos grandes vultos aqui na Terra que nos deu
exemplo, deixaram seus exemplos, seus rastros luminosos, para que um dia nós pudéssemos observar e espelhar neles e seguir em frente à nossa caminhada redentora como ser humano. Porque não estamos aqui na Terra na condição de angariar riqueza, angariar fundos. Faz parte da nossa vida estar aqui. Mas isso não é o principal. O principal é o desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso ser. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele deixou um convite para que nós pudéssemos tornar seres melhores. Aí as pessoas dizem, quando eu desencarnar, eu quero ir para um mundo mais ditoso. Ou quero ir participar de uma caravana de André Luiz. Mas será que já possuímos essas características de viver em um mundo melhor? Será que a nossa condição já dá um patamar de conviver com os seres mais angélicos? Então, para que eu tenha a ajuda, a compreensão, o amor dos benfeitores amigos, ou seja, dos homens espirituais de bem, eu preciso também me tornar um homem de bem. Porque é a lei da semelhança. À medida que eu me evangelizo, eu vou me aproximando a cada dia, a cada momento, dos seres mais evoluídos, porque é uma lei de afinidade. É por isso que o Evangelho, a doutrina espírita, é como um feixe iluminador para cada um de nós. Mas não basta tão somente decorar o Evangelho, achar a leitura bonita, esplendorosa, mas não conseguir viver no dia a dia. Porque ser espírita dentro de uma casa espírita é muito simples. Ser cristão aqui dentro da casa é fácil para qualquer pessoa. Mas eu quero ver é ser cristão, espírita cristão, na nossa vida diária, aonde vamos conviver com a sociedade diferente, aonde vamos conviver com pessoas de gêneros diferenciados. Deus, ele não tem preconceito, nem de raça, nem de cor, nem de religião. Prova disso é que ele criou vários tipos de raças, de cores variadas, as árvores de várias cores, e o homem, às vezes, mediocremente, tem preconceito de cor, de raça, de religião, de comportamento sexual. A gente fica pensando assim, às vezes as igrejas de outras denominações, não estou falando mal de igreja aqui, mas de outras denominações proíbem aqueles que têm uma predominância sexual para o sexo do mesmo sexo, e aí proíbe que eles participem das reuniões. Quem somos nós para fazer isso? Ter um preconceito é a escolha da pessoa. Nós precisamos sim ter respeito dentro da casa espírita, mas isso até o homem e a mulher também precisa ter uma compostura, uma consagração com esse local aqui. Mas aqui é um lugar que nós temos por ideais de curar a nossa condição de espírito. Às vezes o alcoólatra fala assim, não, você não pode entrar aqui, você está alcoolizado. Pode entrar, porque aqui é o lugar de curar. Como que eu vou proibir alguém que bebe de entrar aqui, se aqui está o local do recurso? Eu não posso ter preconceito. Deus a cada manhã renova o céu de um patamar, de uma beleza impecável, para que não torne mesmice aos nossos olhos. As aves multicoloridas, os peixes variados. Isso é uma prova da grandeza e a sabedoria do Criador.
Porque se a gente acordasse de manhã e visse, ou visse, tudo branco, as árvores tudo branca, ia se tornar monótono. Mas você pega um carro, vai viajando, aí de repente você vai encontrar uma estrada que eu acho muito bonita a gente viajar. Quando eu vou para Palmelo, eu gosto muito de ir lá em Palmelo, que eu morei lá uns anos. E aí tem uma estrada que ela é bem fechadinha, assim, as árvores quase encontrando. Rapaz, mas é tão lindo quando a gente passa ali debaixo daquelas árvores e às vezes a gente encontra elas floridas. Aí eu fico pensando, é a grandeza e a sabedoria de Deus. Porque assim como diz o poeta, vejo a grandeza e a sabedoria de Deus na beleza de uma flor, no sorriso de uma criança, no comportamento de um ancião, no soprar do vento, no murmurar dos ventos, no soprar das ondas e assim por diante. Então a gente tem que parar para refletir na grandeza de Deus e saber que somos seres inferiores, ainda na escala evolutiva, mas que estamos tendo a oportunidade, através de uma doutrina esclarecedora, que nos dá essa oportunidade de burilar a nossa própria personalidade humana, para tornarmos um homem de bem, para tornarmos um homem que pratica as leis de amor e de caridade, na sua maior pureza, na sua maior condição. Existia um homem, um sábio, que estava viajando e ele chegou na beira de um lago, um riacho, e estava uma enchente muito grande. E ali tinha um escorpião que estava rodando. Lá ia sendo conduzido aquele escorpião. E o sábio não titubeou. Entrou naquelas águas naquele instante. Pegou aquele escorpião e colocou ele na parte sólida. Quando ele colocou ele ali naquela parte sólida, o escorpião picou seu dedo. Seu discípulo disse: mestre, você não sabe que é da natureza do escorpião de picar? O mestre silenciou por alguns instantes e disse: e você não sabe que é da minha natureza salvar vidas? Essa deve ser uma das nossas características, ou seja, da característica do homem de bem. Salvar vidas, ajudar o próximo, auxiliar as pessoas que estão aí nas enchentes, nas correntes da vida, naquela estrada de Jericó para Jerusalém, aquele que caiu em poder dos ladrões. Essa é a função do homem de bem. Porque aqui está enumerado a condição no Evangelho daquele que já atingiu. Mas nós temos que estudar, como diz Santo Agostinho, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Nós temos que estudar a nossa própria condição, observar no findar de cada dia o que fizemos naquele dia, se praticamos alguma ação de maldade, se desperdiçamos alguma oportunidade de ser útil, se fizemos o bem ou se deixamos de fazer o bem. Foi assim, relata Santo Agostinho, foi assim que eu consegui elevar-me perante a vida. Então, cada um de nós estamos tendo a nossa oportunidade de melhorar. E aí vivia na terra um religioso. Um religioso era espírita, vou falar de nós aqui, um espírita. E ele vivia, ia no centro, assistia às palestras, tomava passe, tomava água fluidificada, ele sempre estava ali nas reuniões. E um dia, como acontece com todos nós, vai acontecer, um dia ele desencarna. Aí ele chegou lá, de um lado,
ele estava assim, em espécie de um muro, bem alto. De um lado estaria o céu, vamos dizer assim, entre aspas, né? O céu. E do outro lado estava o umbral, o sofrimento, aquela dor, a podridão, o charco. Aí aquelas pessoas que estavam ali naquela parte melhor, gritou com ele: fulano, venha, aqui é seu lugar, venha para cá. E ele quieto lá em cima daquele muro. Ele não mexia. Aí alguém chegou diante de um ser que tinha uma característica mais macabra, rosto desfigurado, e disse para ele: uai, você não vai requisitar ele para o seu lado, não? Ele falou assim: não precisa, porque aquele que está em cima do muro já é meu. Então nós precisamos tomar decisão. Às vezes a gente fica em cima do muro, sem saber se vai ou se não vai. Nós precisamos ser espírita, como diz os católicos. Católico praticante, espírita que pratica, que vive a lei do amor. É fácil? Não, não é fácil. Mas precisamos dar o primeiro passo em busca dessa caminhada redentora. Porque se a gente fizer assim, nós vamos conseguir alcançar. Nós temos aí o exemplo do nosso querido Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento. Eu estudei a história dele, achei assim uma coisa fantástica. Porque desde a época que eu morava em Palmelo, o seu Jerônimo foi aluno dele, foi discípulo dele lá. E ele contava as histórias. Mas aí eu tinha lido o livro O Homem e o Espírito da Missão, mas se faz muito tempo, a gente vai e acaba que esquece. E aí agora esses dias fui buscar com mais atualização. Me deparei com a história que eu achei assim fantástica. Depois, que eu não vou contar aqui, porque o nosso tempo já está esgotado. Mas depois que ele se converteu ao Espiritismo, porque ele era católico, ele até fundou uma ordem dos Vicentinos lá em Sacramento. São Vicente de Paulo era seu mentor espiritual. E aí o próprio Vicente de Paulo pediu para que ele deixasse a doutrina católica e fosse seguir a doutrina espírita, que ele tinha um trabalho a desenvolver. Mas enfim, quando ele se converteu ao Espiritismo, ele foi para a fazenda Santa Maria e ficou lá durante uns 60 dias, 60, 90 dias mais ou menos, estudando. E aí, quando uma certa noite, um certo momento, ele falou para o tio Mariano, senhor Mariano, senhor Mariano, quem que é o Carlos? Ele falou assim, Carlos, é um leproso que mora ali depois das montanhas. Então é preciso que a gente vá lá, porque ele está carecendo de água e suprimentos alimentares. Falei assim, então amanhã cedo a gente vai, diz o Mariano. Eu falei, não, é agora. Ele está precisando, é agora. O senhor Mariano falou assim, mas aí é uma floresta densa, tem animais ferozes. Nós não conseguiríamos chegar lá. Ele falou, tem onça aí, animais perigosos. Eurípides falou assim, mas nós não estamos a serviço do Cristo? Se nós estamos a serviço do Cristo, nós não precisamos temer. E o senhor Mariano falou assim, então vamos. Selou os dois animais, pegou o suprimento, colocou no animal e foi. Chegou lá, realmente o Carlos estava quase desencarnando por falta de água e alimento. Eurípides, ele estava leproso, o Carlos. Eurípides se condoeu daquela situação, beijou a sua testa. Foi a primeira cura que ele realizou. Sarou o homem. Olha que amor que esse homem tinha. Esse era
né, um exemplo de homem de bem. E a história dele é riquíssima. Viveu na época de Jesus, como Marcos, escravo Rufus, Ave Cristo. Tem uma outra para cá, se não me engano é Lambert, John Lambert. Viveu com Pestalozzi. Então, esse exemplo é para ser seguido por nós. Mas, não, mas eu não consigo, eu não sou Yuri Barçanufo. Tá certo, mas vamos procurar fazendo aquilo que nós já conseguimos. Quando a gente fizer o pouco, nós vamos atingir o muito. Gente, eu quero agradecer de coração a oportunidade. Espero que a minha fala tenha surtido alguma ocasião de reflexão para a nossa própria elevação espiritual. Que Deus abençoe e muito obrigado. Agradecemos ao senhor Sebastião Felipe pelos esclarecimentos acerca do homem de bem que ele passou para nós. E esperamos que o senhor retorne de outras vezes, trazendo mais informações para nós, inclusive, né, nós gostaríamos que o senhor trouxesse aí para nós aí sobre o professor Yuri Barçanufo, né, que seria de muita valia, porque ele é o protetor espiritual aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós agradecemos ao Senhor e que o Mestre Jesus continue a iluminar o caminho do Senhor. Muito obrigado, Sr. Sebastião. Bom, nós já vamos encerrar, devido a esses problemas com a energia aqui, nós vamos encerrar com a prece, né, como sempre nós encerramos com a prece, a primeira parte. A segunda parte é a parte que é do tratamento espiritual e o passe, né? Será feito na sala de passe. E eu vou convidar o André Brasil para fazer a prece final, por favor. Estou gravando. Eu sinto assim. Em nome de Jesus, estamos encerrando a primeira parte desse trabalho de hoje. Agradecemos ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais que estão protegendo esta casa, que eles possam abençoar todos nós. Abençoe o orador desta noite, Sebastião, com a sua palestra. Que Deus ilumine a todos nós, nos dê muita saúde, muita paz. Que possamos receber no Centro Espírita, no Hospital da Alma, os fluidos benéficos do mundo superior. Que esses fluidos se transformem no remédio que nós estamos precisando para a nossa cura. Cura do corpo, principalmente do espírito, que é o que mais nós precisamos. Agradecemos a Jesus, a esses guias espirituais, que eles estejam conosco sempre, nos dando muita paz e saúde, muita fé, resignação. Possamos ter paciência e sempre esperança no futuro cada vez melhor. Que Jesus acompanhe todos nós, em nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, pelas SUS por onde andamos, e aos companheiros que não puderam comparecer hoje à reunião, que recebam as vibrações lá nos seus lares, de muita paz e tranquilidade. Obrigado, Senhor. Possamos estar firmes aqui nas próximas reuniões, com a graça de Deus. Que assim seja.